Aulas de Física com o Professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar falando do comportamento dos gases. Inicialmente vamos fazer uma comparação entre os três estados, o sólido, o líquido e o gasoso. Observe que no estado sólido as moléculas dessa substância, as moléculas estão bem comprimidas, as moléculas ficam bem próximas uma da outra. E à medida que essa temperatura ela vai aumentando, essa substância passa para a forma líquida. E aí essas moléculas elas se afastam mais um pouco. E continuando aquecendo essa substância, ela chega ao estado gasoso, ou na forma de gás, onde as suas moléculas estão ainda mais distantes. Bom, qual é a consequência disso? A consequência inicial é que quando a gente está falando de um sólido, o sólido ele tem a forma bem definida. No caso, calculado o volume de um sólido, dependendo da sua forma, você consegue calcular precisamente o volume desse sólido. O líquido ele vai tomar a forma do recipiente. Você coloca ele dentro do recipiente, ele vai tomar a forma, tomará a forma toda se ele encher o recipiente, completar o recipiente. E o gás ele ocupa todo o espaço do recipiente. O gás ele não tem forma bem definida, mas ele ocupa todo o espaço desse recipiente. Para a gente entender o que acontece com o gás, um exemplo bem clássico é o GNV do veículo. Você já deve ter visto uma situação desse tipo daqui. É um porta-mala de um veículo com um cilindro GNV. Vamos supor que esse cilindro seja um cilindro que o fabricante diga que é um cilindro de 12 metros cúbicos. Isso significa que dentro desse cilindro cabem aproximadamente 12 metros cúbicos. E por que eu digo aproximadamente? Porque isso vai depender da pressão na qual o gás vai entrar nesse cilindro. Se for uma pressão mais baixa, ele não vai chegar a 12 metros cúbicos. Pode ficar em 10, 11, 11,5. Agora, se for uma pressão maior, pode passar de 12 metros cúbicos, pode chegar a 13 metros cúbicos. Não sei se vocês já observaram, mas é comum em alguns postos de GNV ter a placa assim, alta pressão. Quando ele faz a propaganda de alta pressão, ele está fazendo essa propaganda, que vai colocar mais gás no seu cilindro do que você espera. Ou mais do que o seu cilindro comportaria numa pressão normal. Só que isso tem um risco, porque à medida que você aumenta a pressão, as moléculas de gás elas vão se comprimindo para poder caber dentro do cilindro. Elas vão ficando cada vez mais próximas uma da outra. E isso, obviamente, vai gerar uma pressão interna, uma pressão de dentro para fora. Então é importante que o cilindro ele esteja em perfeitas condições para que não haja explosão, não haja rompimento, nem vazamento do gás. Então, com isso, nós vimos que o volume que um gás ocupa, ele não depende somente do recipiente onde ele está inserido, mas também ele depende da pressão, a pressão com a qual ele está aqui dentro, a pressão que faz com que suas moléculas fiquem mais ou menos próximas umas das outras. Bom, e para ilustrar o comportamento dos gases, vamos analisar essa figura aqui. Observe que à medida que se exerce uma pressão, o volume do gás que está dentro desse recipiente ele é reduzido. Então, quanto maior a pressão, menor o volume e maior também vai ser a densidade, porque as moléculas vão ficar mais próximas uma da outra, então o gás irá ficar mais denso nesse espaço. Temos aqui um gráfico que mostra o comportamento do volume do gás e da pressão exercida sobre esse gás. Esse experimento foi feito por Robert Boyle e ele é conhecido como lei de Boyle, essa relação entre o volume e a pressão.
Então, observe que quando tinha-se uma pressão de 80, o volume era de 60 milímetros cúbicos. Aí, quando dobrou a pressão para 160, o volume caiu para 30. Quando aumentou a pressão para 240, o volume caiu para 20. Observe que se você multiplicar a pressão e o volume, 80 vezes 60 vai dar 4.800. Esse produto ele é constante. 160 vezes 30 também dá 4.800. 240 vezes 20 também dá 4.800. E assim por diante. Isso mostra que a pressão e o volume são inversamente proporcionais um do outro. Como assim inversamente proporcionais? À medida que eu dobro a pressão, quando a pressão aqui ficou multiplicada por 2, o volume ficou dividido por 2. Quando a pressão ficou multiplicada por 3, o volume ficou dividido por 3. Então, quando você multiplica a pressão por uma constante, o volume fica dividido por essa constante. Isso aqui quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. Uma característica disso é que o produto entre a pressão e o volume acaba sendo constante em cada uma dessas colunas. Bom, e o gráfico fica exatamente como mostra aqui nesse quadro. Então, observe que esse ponto de 320 é esse pontinho aqui, exatamente entre o 10 e o 20, que é o 15. Esse ponto aqui de 240 é o ponto 20, que é exatamente o que nós temos aqui, ó, 20, 240, 15, 320, 30, 160. Quando chega no 60, a imagem é 80, 60, 80, conforme está aqui. Então, é um gráfico que mostra o comportamento do gás relacionando o seu volume com a pressão exercida sobre as suas moléculas. Outro fator muito importante é a influência que a pressão exerce sobre a densidade. Então, observe que quanto maior é a pressão, menor é o volume. Então, quando você diminui o volume, que é representado aqui por V, esse número aqui ele vai ficar cada vez maior, porque esse M representa a massa, V representa o volume e D representa a densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume. Quando você exerce uma pressão sobre o gás, a sua massa continua sendo a mesma. Por que continua sendo a mesma? Nesse caso, porque não há alteração na quantidade de moléculas, conforme a gente pode observar nessa figura. Então, essa figura ilustra bem isso. A quantidade de moléculas aqui é a mesma quantidade de moléculas aqui. Então, a massa é a mesma. Não houve entrada nem saída de gás. O que aconteceu foi uma compressão de suas moléculas pela pressão exercida sobre as mesmas. Então, como há uma compressão de molécula, esse número V aqui vai ser menor quanto maior for a pressão. E se você tem uma fração da forma M sobre V, onde M é constante e V você pode alterar o V de acordo com a pressão, esse número todo aqui, chamado número fracionário ou racional, ele pode representar um número maior ou menor dependendo do valor de V. Por exemplo, vamos supor M igual a 4. Se você pega V igual a 10, 4 dividido por 10 é 0,4. Agora vamos diminuir o 10, que está representando o nosso V. Vamos botar 1. 4 dividido por 1 é 4. Então observe que o denominador diminuiu e o número aumentou de 0,4 para 4. É isso que eu estou falando aqui. À medida que o volume diminui, a densidade aumenta. À medida que o volume aumenta, a densidade diminui. Exatamente por conta dessa propriedade numérica dos racionais. Bom, vamos então a um exemplo para a gente compreender melhor como que funciona essa relação entre pressão e volume. Um recipiente contendo oxigênio, ou O2, é provido de um pistão que permite variar a pressão e o volume do gás. Verifica-se que quando o oxigênio está submetido a uma pressão de 2,0 atm, esse atm aqui é a unidade de medida de pressão atmosférica, ele ocupa
um volume de 20 litros. Comprime-se lentamente o gás, de modo que sua temperatura não varie, até que a pressão atinja o valor de 10 atm. Item A. Qual o volume, chamado aqui de V2, do oxigênio nesse novo estado? Então, para responder esse item A, vamos montar aqui a nossa tabelinha. Bom, nós vimos que o produto entre a pressão e o volume ele é constante. Então, P1, que é a pressão multiplicado pelo volume 1, tem que ser igual à pressão 2 multiplicado pelo volume 2. A pressão 1 e o volume 1 é a pressão e volume no primeiro momento. P2 e V2 é pressão e volume no segundo momento. Esses índices 1 e 2 estão representando apenas o momento, o instante em que foi medido ou foi constatado os valores. A pressão 1 aqui, no momento 1, é de 2 atm e o volume é de 20 litros. No momento 2, a pressão é de 10 e V2 é que eu quero descobrir. É exatamente o que ele pede aqui no enunciado. Ó. Qual o volume, no segundo instante, o V2, do oxigênio nesse novo estado? Ou seja, quando a pressão atmosférica passa de 2 para 10. Então, observe que aqui você tem uma equação, a variável aqui é o nosso V, 10 está multiplicando o V, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, o V2 vai ser 2 vezes 20 dividido por 10. Posso cortar o zero aqui, 2 vezes 2, 4. Então, V2 igual a 4. Essa é uma forma de se fazer. Nesse caso, o cálculo poderia ser feito de forma bem direta, porque as contas estão fáceis. Mas é sempre bom manter essa relação aqui, que é a relação de Boyle, que isso facilita para as contas. Qual é a forma direta de se fazer? Bom, a gente viu que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Observe que o volume saiu de 2 para 10. De 2 para 10, o que foi feito com 2? Uma multiplicação por 5. Então, se a pressão foi multiplicada por 5, então o volume tem que ser dividido por 5. O volume que era 20, ele vai ser dividido por 5, que é inversamente proporcional a pressão e o volume. Aqui eu estou falando da pressão e aqui eu estou falando do volume. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Como o volume está em litros, 4 litros. Que é exatamente a resposta que está aqui. Então, uma forma é você utilizar a proporção inversa e a outra forma é utilizar a relação de Boyle, que diz que a pressão e o volume, esse produto de pressão e volume, eles são constantes. Sempre que não há, são constantes, sempre que não há alteração na temperatura, porque a gente está trabalhando aqui com transformação isotérmica, isto é, sem alterar a temperatura. No item B, supondo que a densidade do oxigênio no estado inicial seja de 1,2 gramas por litro, qual será a sua densidade no estado final? Bom, nós vimos o seguinte, é que a relação entre a pressão e o volume é uma relação inversa, isto é, à medida que aumenta a pressão, diminui o volume, são inversamente proporcionais. E à medida que o volume é reduzido, a densidade é aumentada. Então, a pressão, que a gente está chamando ali de P, e a densidade, que eu vou chamar de D, são diretamente proporcionais. Então, uma observação importante é que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, mas a pressão e a densidade são diretamente proporcionais. Então, observe que a pressão aqui ficou multiplicada de 2 para 10, a pressão ficou multiplicada por 5. Então, a densidade também vai ser multiplicada por 5. De modo geral, a gente tem essa relação direta. Ó. A pressão 1 dividido pela pressão 2, isto é, a pressão no momento 1 dividido pela pressão no momento 2, tem que ser igual
a densidade 1 dividida pela densidade 2, isto é, a densidade no momento 1 dividida no momento 2. Coloquei o sinal aqui de igual, porque elas são diretamente proporcionais. Então, observa, 1, 2, 1, 2. Fazendo as substituições, quem é a pressão no instante 1? 2. Quem é a pressão no instante 2? 10. Está aqui, ó. Isso tem que ser igual à densidade no instante 1, que é a densidade inicial, 1,2, e a densidade no estado final, ou seja, nesse momento 2 aqui. Não sei, vou chamar de D2. A densidade no instante 2 que eu quero. Fazendo a propriedade fundamental das proporções, vai ficar 2 vezes D2, ou 2 vezes D, igual a 10 vezes 1,2. 10 vezes 1,2 dá 12. 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. D2 é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, em outras palavras, se a pressão ela foi multiplicada por 5, a nossa densidade também será multiplicada por 5. Se você fizer somente 5 vezes 1,2, fizer isso aqui, ó, você já chega no resultado 6. Mas é importante você equacionar, porque nem sempre o resultado vai ser direto assim. Uma outra forma de equacionar também essa letra A, utilizando a relação de Euler, é você jogar esse P2 para cá e um V1 para cá. Você vai ter isso daqui, ó, P1 sobre P2, que é igual a V2 sobre V1, porque são inversamente proporcionais. Então, olha só a diferença. A pressão e a densidade são diretamente proporcionais. Olha só os números acompanhando aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Agora, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, se aqui eu estou 1, 2, aqui eu tenho 2, 1. Inverte a ordem. E aí, se você substituir P1, P2 e V1 aqui, você vai achar o V2 da mesma forma, porque isso aqui é exatamente isso aqui, são coisas iguais. Bom, então como nós já vimos, o estado de um gás ele depende de 4 fatores: a massa, a temperatura, a pressão e o volume. Nós vamos falar agora da transformação isobárica. Como a gente já sabe, esse prefixo iso quer dizer mesmo, e esse bárica aqui quer dizer pressão. Então quer dizer que é uma transformação com pressões iguais, isto é, sem alterar a pressão. Então, se você não vai alterar a pressão e vai ter uma transformação, então, obviamente, você vai alterar outros fatores. Nesse caso aqui, a gente vai estudar a transformação isobárica com alteração de temperatura. Então, essa figura que tem aí, ela ilustra bem o que a gente vai estudar. Olha só, temos aqui um estado de equilíbrio inicial. Esse gás ele é aquecido, provocando então um aumento no seu volume. A pressão ela se mantém estável, a pressão é a mesma, apenas o que alterou foi o volume. Outra coisa que também acaba sendo alterada, além do volume, é a densidade. Observe que nessa primeira figura, as moléculas elas estão mais próximas uma da outra. Então aqui você tem uma densidade maior. Aqui as moléculas estão mais espaçadas, então você tem uma densidade menor. Então, à medida que você aumenta a temperatura, você diminui a densidade. Então, a temperatura e a densidade elas são inversamente proporcionais. E a temperatura e a densidade elas são diretamente proporcionais. Então, funciona bem parecido com o que a gente viu na transformação isotérmica, só que agora é uma transformação isobárica. Bom, um gráfico que representa bem essa relação entre temperatura e volume, é o gráfico que está apresentado aqui. Esse eixo horizontal é o eixo da temperatura. E esse eixo vertical é o eixo do volume. Bom, como nós vimos, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Isto é, à medida que você aumenta a temperatura, o volume também aumenta de forma proporcional. Isso significa que variações iguais na temperatura deverão gerar variações iguais no seu volume.
Em outras palavras, quando você monta a proporção, a variação de temperatura gera a seguinte relação. A temperatura no estado T2 dividido pela temperatura no estágio 1. Esse T2 e T1 é como se fosse um instante de tempo. Um instante de tempo 2 e um instante de tempo 1. Tem que ser igual ao volume no instante de tempo 2 dividido pelo volume no instante de tempo 1. Porque eles são diretamente proporcionais. A temperatura e o volume. Então está aqui 2, 1. Aqui acompanha 2, 1. Se o gráfico que relaciona os dois valores fosse, por exemplo, temperatura e densidade, como a temperatura e a densidade são grandezas inversamente proporcionais, nós teríamos a seguinte relação. À medida que a temperatura aumenta, a densidade diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A temperatura no instante 2 dividido pela temperatura no instante 1 tem que ser igual ao inverso dessa daqui, que é 1, 2. Aqui está 2, 1, aqui está 1, 2. O tempo funciona de forma inversa. Vamos ver no exercício como que isso vai funcionar. E é importante destacar também que essa temperatura aqui é medida na escala Kelvin, porque a escala aqui tem o zero absoluto, porque a gente está trabalhando com os gases e o zero absoluto é a temperatura mais baixa que o gás alcança. Então, por isso que a gente trabalha com a escala Kelvin. Então, se em algum problema aparecer para você trabalhar com gases e a temperatura estiver sendo medida em Celsius ou em Fahrenheit, é necessário primeiro fazer a conversão. E fazer essa conversão a gente já aprendeu. Então, a gente faz a conversão para a escala Kelvin para depois trabalhar, conforme a gente vai ver um exemplo agora. Um recipiente contém o volume V1 de 10 litros de gás carbônico, a temperatura de 27 graus. Aquecendo o conjunto e deixando que o âmbito do recipiente se desloque livremente, a pressão do gás se manterá constante enquanto ele se expande. Sendo T2 igual a 177 graus Celsius, a temperatura final do gás carbônico. Letra A. Qual será o volume final? Bom, então a primeira coisa que a gente observa é que a temperatura aqui está em Celsius. Então, vamos passar de Celsius para Kelvin. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Bom, no início do bimestre passado, a gente aprendeu a fazer esse cálculo, mas como a gente estava trabalhando com todas as escalas, inclusive com escalas hipotéticas, a gente utilizou a regra de 3 simples para poder facilitar, que aí era uma regra que servia para todos os casos, para todos os tipos de escala de temperatura. Como aqui a gente vai utilizar só a conversão de Celsius para Kelvin em todos os exercícios, nós vamos fazer o seguinte: a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273 graus. Essa fórmula aqui te dá a conversão direta. Bom, o que isso significa? Aqui, a grosso modo, significa o seguinte: essa temperatura 1 aqui, T1, que é de 27 graus Celsius, então vai ser 27 mais 273. E aí, fazendo essa continha, vai dar 300. Então, 300 Kelvin. Então, uma temperatura de 27 graus equivale a 300 Kelvin. A temperatura 2 vai ser a temperatura em Celsius, que é 177, também somado a 273. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 450 graus Kelvin. Agora sim, agora a gente pode utilizar a lei de Gay-Lussac, que é a das proporções. Como eu quero saber qual é o volume final, a gente sabe que o volume inicial dividido pelo volume final tem que ser igual à temperatura inicial dividido pela temperatura final, porque o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Isto é, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Então, isso daqui, fazendo as substituições, o volume inicial é de 10 litros
Então, volume inicial de 10 litros dividido pelo volume final, que eu não sei qual é, vou chamar apenas de V2. Temperatura inicial, T1, 300 Kelvin, dividido pela temperatura final, que é 450 Kelvin. Eu posso já cortar um zero aqui com um zero aqui, e vamos utilizar agora a propriedade fundamental das proporções. Multiplica cruzado, vai ficar 30V2 igual a 10 vezes 45, que é 450. 30 está multiplicando, passa dividindo, fica 450 dividido por 30. Aí já corta o zero aqui, ó. Fica 45 dividido por 3, que é 15. Então o volume final é de 15 litros. Com isso nós respondemos a esse item A. Temos agora o item B. Vamos supor que a densidade inicial desse gás carbônico fosse de 1,8 gramas por litro. Qual será a sua densidade, ou qual seria a sua densidade no estado final? Bom, nós sabemos que a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, porém a temperatura e a densidade são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que quando eu faço T1 dividido por T2, é igual ao inverso da densidade 1 dividido pela densidade 2. E esse inverso é o mesmo que D2 sobre D1. Isso daqui, 1 sobre D1 dividido por D2, isso daqui é o mesmo que D2 sobre D1. Então, ao invés de escrever essa coisa horrorosa aqui, desse jeito, a gente pode escrever desse jeito aqui. Então, como são inversamente proporcionais, a temperatura no instante 2, ou no estado 2, a densidade no estado 2 dividido pela densidade no estágio 1, tem que ser igual à temperatura no estágio 1 dividido pela temperatura no estágio 2. E agora nós podemos fazer as substituições. Nós conhecemos a temperatura inicial, sempre em Kelvin, no caso 300, dividido pela temperatura final, que foi de 450 Kelvin. A densidade no estágio final eu não sei qual é, mas no estado inicial nós estamos supondo que é de 1,8 gramas por litro. Então, fazendo aqui a multiplicação invertida, multiplicando cruzado, eu já posso cortar esse zero com esse para facilitar. 45D2 é igual a 30 vezes 1,8. Então, quem vai ser D2? Vai ser 30 vezes 1,8 dividido por 45. Fazendo essa continha, e aí como que faz essa continha? Da forma que você achar melhor. Você pode multiplicar o 30 por 1,8 e depois dividir por 45. Você pode simplificar o 30 com 45 e depois fazer 1,8 dividido pelo que sobrou. Então você tem várias opções de fazer a conta, porque eu tenho multiplicação e divisão, e a ordem de prioridade dessas duas operações é a mesma. Então, fazendo essa continha, vai dar 1,2 gramas por litro. E com isso nós finalizamos a questão.